Então a gente vai partir aqui agora para as notícias do Mengão. Eu quero começar aqui. E a gente teve ontem, mostrando cara, uma visita muito ilustre, fez uma montagem no sensacional. Ninho do Olha Urubu. só. O José Boto até postou foto, sozinho. né, o Alfredo também, olha só, Lógico que não. com o Aldair. Olha aí. O Aldair, cara, multicampeão internacional, campeão do mundo, tá? Ex-jogador aí, ídolo do Mengão, fez uma visita especial ao CT Ninho do Urubu. O eterno zagueiro rubro-negro foi recebido pelos dirigentes portugueses José Boto e Alfredo Almeida, que aproveitaram o momento para registrar esse encontro. Ele que, o Aldair, que foi ídolo na Europa, né? Jogou demais também. Então a gente, né, sente muita saudade do Aldair. Ai, O Aldair que jogava demais. boa, Poderia ter meu jogado irmão. mais tempo Que no Flamengo, boa. né? Ó, Mas joga demais. Jogava demais. Aqui, ó. Era um monstro. E olha, eu falei ontem sobre a recuperação Sensacional. do Eric Pulgar, e eu queria falar que ele se reapresentou ontem, junto com boa parte do elenco se reapresentou na quinta. Muitos jogadores tiveram 3 dias de folga. Eu vou trazer para vocês Agora o foco é no jogo contra o Brasileirão. Aí muita gente fala, para que 3 dias de folga? Aí os caras vão para a noite e que não sei o quê. Meus amigos, o Flamengo estava numa batida que praticamente não tinha folga, e eles não tinham jogo agora no meio de semana por causa da data FIFA. Outros times têm. O Fluminense jogou, Mirassol, o Palmeiras joga com Juventude. O Flamengo não tem. Então os caras preferiram dar esses 3 dias de folga. Os caras estão de folga. Eles vão para onde eles bem entenderem. Eles têm que ser atletas? Sim. Eles têm que tentar não beber, dormir cedo? Sim. Agora, né, notícias sempre vão chegar e eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso porque eu conversei, inclusive, com uma fonte ligada à diretoria, tá? Mas eu vou falar aqui sem passar pano o que eu acho, tá? Mas olha só, o Eric Pulgar, vale a gente falar aqui, é muito importante isso, treinou sem problema nenhum, tá? Tanto ele quanto o Saul. Então o Flamengo tem aí Jorginho, Eric Pulgar e Saul à disposição. Será que o Felipe Luiz utiliza os 3 jogadores junto com a Arrascaeta? Olha, você utilizaria esse meio de campo? Porque o Eric Pulgar vai estar à disposição contra o Botafogo. Você colocaria Jorginho, Pulgar, ou Pulgar, Jorginho, Saul e Arrascaeta? E aí só sobram 2 vagas, né? Ali na frente. Você não teria como usar os 2 pontos. Aí você viria com o Samuel Lino, ou o Gonzalo Plata, ou o Luiz Araújo e o Pedro. Ou você jogaria com 2 pontas sem um atacante fixo. Seria o Samuel Lino, o Plata ou o Luiz Araújo, né? Ou você joga caindo mais para um lado. É isso aí, que resposta espetacular. Por exemplo, com o Luiz Araújo e Pedro com o lateral sendo ala também, com Ayrton Lucas ou Vinha caindo mais, ou o Alexandre caindo mais pela esquerda. Tá? Então, são N possibilidades. Eu jogaria com esse meio campo. Eu jogaria com esse meio campo. Da Libra você tentando tendo excluir Pulgar, o Flamengo, né? Jorginho e Saul à disposição. Eu vou dizer o seguinte, eu jogaria graças a no Deus, meio campo. Vocês estão querendo excluir o Flamengo? A notícia que saiu no UOL, primeiramente, que estão queria a opinião de vocês e tal, né? Para mim, é o meio campo ideal. Dias, porque você tem ali reuniões o obscuras, Pulgar, que também sai jogando, Libra, toca a bola, querendo excluir o Flamengo. O Jorginho joga demais. O Saul, que também é ofensivo, é muito bom defensivamente, mas é ofensivo também. O Arrascaeta, que é gênio, os membros os clubes da Libra querem excluir o Flamengo, um lateral para avançar um pouco mais e do grupo ali, cara, o Flamengo ficar sozinho. Cara, não tem nada melhor. Um meio campo, Flamengo negociar sozinho. Queria a opinião de vocês com relação a isso aí. Negociando sozinho. Agora eu vou falar sobre a questão muito mais do trem pagador do que o trem pagador depende dele. Do Samuel Lino, porque no meio dessa mais em cima do Flamengo, dessa data FIFA, tirar do Flamengo, que o Flamengo já dessa ganhava. folga dos jogadores, sozinho, nós tivemos muita notícia saindo tranquilamente com relação a jogador do Flamengo na noitada. De boa condução, já conduz a venda da transmissão internacional. O Flamengo pode fazer tudo isso sozinho. Carrascal. Se eles não querem, o problema é deles. Mais alguém. Então, a questão que eu vou falar com vocês, mesmo olha com só, sem passar o movimento pela exclusão, para mim, o BAP jogador de futebol aí, né, que está até 5, 6 horas da manhã na noitada, a gente trouxe não é atleta aí agora na Flamengo TV. Não é atleta. Se está acontecendo isso, cabe ao Flamengo resolver essa situação e cabe ao próprio jogador ver a merda que ele está fazendo. Tem caso até de rompimento, então o Flamengo agora deixa eles sem provas, excluir o sem Flamengo. mais. A verdade é a seguinte, meus amigos, eles preferem excluir o Flamengo
podem estar fazendo também festa na casa deles. Estão tendo. O Flamengo vai controlar isso como? Entrado na justiça. Condomínio deles. Eles preferem. Como é que o Flamengo vai acabar controlar com esse bloqueio essa situação? E excluir o Flamengo do que tem como esperar controlar. Para resolver Agora, ou negociar. Temos provas? Temos imagens, né? Porque os caras estão. É complicado. Era a folga dos caras, né? Para pagar o jantar. O Flamengo deu 3 dias de folga. Liberar esse dinheiro. E tinha muito tempo que o Flamengo vinha numa batida com Copa do Mundo de Clubes, percebo o BAP muito tranquilo. Teve algumas folgas sim, mas o Flamengo não vai deu essa sequência de folgas aí durante a data FIFA. Não querem? E surgem muitas histórias. Agora o Jorge Nicola alguma coisa trazendo que o Samuel Lino da melhor forma tem sido visto muito muitas vezes nas noites. E aí os torcedores na noitada, e aí os torcedores, é por isso que ele não está jogando, chegou, estava bem e tal, e já entrou na noitada. Não tomem importante da reunião, cara, não tem uma opinião baseada nessas coisas. O BAP apresentou no conselho. Não incentivem esse tipo de crise. Algumas informações. O recado que eu tenho para vocês é esse. No critério de distribuição das não receitas acreditem do em contrato qualquer informação. A apresentação foi conduzida por Marcelo Campos não acusem representante do clube na Libra, à toa, com intervenções pontuais de BAP. Está acontecendo. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria, detalhando os desdobramentos, inclusive de cobrança. Vocês vão deixar isso acontecer. Está realmente medidas judiciais e arbitragem previstas. O que nos passaram é que isso é uma mentira enorme. Teve decisão judicial de dentro do Flamengo, pagamentos não unânimes, não procede e pretende não tem nada a Câmara dessa história do Samuel Lino está direto número 2 na noitada em alta. Então, muito cuidado na hora de você criticar transparência. Se você não tem essa confirmação, se você não sabe se é verdade ou não. O Flamengo não recebeu acesso às gravações solicitadas. Tudo errado. Você tomar cuidado, número 3, está aí acompanhando e tal, da pauta da Assembleia. Quando tiver pauta da Assembleia tem que criticar, quando tem que detonar, eu sou o primeiro que exigiriam já me viram aqui nervoso. 4. Pagamentos realizados sem aprovação unânime. Revoltado. A Globo efetuou pagamentos com base em critério ainda não aprovado, tem que detonar, contrariando o Estatuto da Libra. Tá? Então o Flamengo todos, tudo isso na mão. Que a gente tem tudo isso criticar. Para bater de frente com o grupo pessoal dos times da Libra. O Luan Flá postou tem aí foto tudo a seu favor, dos árbitros, por mais que os caras tentem. Ele botou, como de costume, a CBF sempre escala os mesmos 4 árbitros para o Flamengo. O problema é para eles. E aí, o maior problema é para quem você acha que é o menos ruim para apitar esse jogo? Trazer então, ele falando do Abate Abel, do Rafael Claus, do Daronco e do Wilton. A gente são sempre esses 4. O pessoal está apostando em um dos 4, né? O Abate não vão fazer isso, mas um dos 3. Voltando Wilton, hoje, na verdade. Klaus e Daronco. Parte do grupo eu aposto no Klaus. Aí eu vi gente falando assim, o Flamengo quase certeza que eles vão botar o Klaus. Meus amigos, eu vou falar mas o Eric Faria e alguns outros jornalistas, torcedores, levantaram uma questão muito interessante. Tinha muito tempo aí também, com pouca folga. Deram uma dica. Futebol é isso. O Eric Faria sugeriu. Não adianta também a gente ficar numa cobrança de trazerem árbitros a gente internacionais que sejam atletas. Sem ligação nenhuma com o Flamengo, com o Palmeiras, com o futebol brasileiro. Então, árbitro europeu, árbitro de fora, renomado, trazer para apitar especialmente esse jogo. O Flamengo tem 43 gols só com 3 jogadores. Luiz Araújo, Pedro e Arrascaeta. Eu acho espetacular. São os 3 principais artilheiros. Eric Faria para mim está muito certo. Todos que estão sugerindo essa ideia. Eles 3 têm 43 gols, internacional para apitar. 43% dos gols do Flamengo foram marcados. Que não tem ligação nenhuma com o futebol brasileiro para apitar esse jogo. Arrascaeta, 19 Flamengo gols, e Palmeiras. 13 assistências. O líder, né? Queira ou não, é uma final participações diretas em gol. Que o Flamengo ainda assim depende de um outro assistências, 19 não só dele para ser campeão brasileiro. Eu acho que o Luiz Araújo deveria mas são muitas rodadas mais acionado como titular. Então esse jogo aí, de verdade, eu acho é uma final antecipada. Não entendo o Luiz Araújo não ser com titular certeza, nesse time, um árbitro em qualquer time do país, talvez da América. Pedro, Flamengo, 13 gols, 5 assistências, olha, 18 participações em o Racing, aniversário do Volto Flamengo dizer, na semifinal da Libertadores, inclusive você pode garantir presença com da América, a caravana do Haroldo, você pode garantir também. agora mesmo Pedro, presença, voo direto para Buenos Aires com a caravana do Haroldo, contato está aí no Arrascaeta na descrição e no comentário fixado, Arrascaeta, o WhatsApp da caravana do Haroldo, sempre, você entra em contato com eles porque eles têm voo direto no pacote aí no jogo contra o Racing na Libertadores e tem receptivo com ingresso para o jogo da Libertadores no Maracanã. São jogadores jogo de ida. Tem as melhores. Além disso, eles também têm pacote para a final da Libertadores, tanto para flamenguista quanto para palmeirense. Sempre o Arrascaeta estão acreditando aí que vai chegar. Ou aqueles que mesmo estão na dúvida com reembolso. Que esses jogadores então, fossem palmeirenses, flamenguistas nessa reta final podem do campeonato, entrar em contato com a caravana do Haroldo para garantir a final da Libertadores com direito a reembolso. Tenho certeza que com eles trazer essa informação aqui estaria muito bem servido, servido, né? Porque o Racing perdeu um titular, zagueiro titular, e tem baixa importante para a semifinal contra o Flamengo.
Flamengo, tá? Opção você tem ali o no zagueiro titular, Franco Pardo, aqueles que titular mais absoluto da equipe do Racing, sofreu uma grave lesão muscular e está fora da semifinal. Olha só, da Libertadores contra o Flamengo. Perdeu o Elias Torres. Além dele, Elias Torres, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, então também desfalca o time, tá? Ambos se lesionaram no duelo contra o Independiente Rivadavia pelo campeonato argentino. Do ligamento cruzado. Então, informação aí do Globo Esporte, passará por cirurgia o Racing tem dois grandes desfalques para enfrentar o Flamengo. Isso quer dizer alguma coisa? Não, às vezes o Flamengo não poderá contar muito mais jogando contra time reserva, jogando contra time desfalcado. Um dos principais os caras vêm com mais vontade. Do Racing, tem que estar ligado, porque teve denúncia lá na Argentina do joelho direito, que não teve antidoping no jogo contra o Estudiantes. E aí foi uma denúncia de doping coletivo. Ninguém fala mais nada disso. Contra o Será Flamengo. que alguém vai do Flamengo estar de olho aberto, vai tomar todas as medidas possíveis para evitar que isso aconteça de novo? Falo que eu prefiro Imagina o Flamengo, os times completos, ganhar dos caras completos. Como é que vai garantir que os caras não jogaram dopado? Quanto tempo aí sem não tinha antidoping, tá tudo errado. O Pedro foi campeão da Copa do Brasil coletivo. Bem, vamos lá, falar aqui agora, fazer uma reação aqui ao vídeo do preciso, Neto. Todo cuidado, o Flamengo tem que estar de olho aberto, o Neto, tá? Trazer aqui tem essa informação importante com relação ao presidente Rodolfo Landim, ele que também como craque Neto, um grande aliado dele, que os dois se posicionaram sobre a questão da Libra. Ele, muitos a gente discorda, o Landim falou com o jornal O Globo, né, com o Diogo Dantas, eu tenho o seguinte, quando o estatuto foi assinado, não havia nenhuma negociação de direitos iniciada, e ainda era esperada a possível transformação daquele grupo numa verdadeira liga, com a adesão de todos os demais clubes. Mas não é um estatuto que se esperava que fossem discutidos todos os detalhes de futuros contratos. Ali era importante constar princípios básicos. A gente está falando aí que ele assinou sobre princípios básicos. Depois ia ser discutida muita coisa e tinha que ter unanimidade. Tá? Deixando claro que o que ele fez foi assinar com um documento para princípios básicos. Olha que importante isso, para quem estava criticando e falando que o Flamengo tinha assinado e tal. Mas não é muito estranho. Então ele traz aqui, ó. Ele está falando no Jornal como, Nacional, por exemplo, o direito de veto a futuras decisões que o Flamengo obteve. O resto viria fazer depois. Uma narrativa de que em primeiro lugar, né, o Diogo Lemos, mesmo que também se pronunciou, era o vice-presidente de gabinete da gestão Landim, ele fala, em primeiro lugar, é importante separar situações muito diferentes. Quando me posiciono como torcedor e conselheiro sobre erros administrativos ou esportivos que impactam diretamente o Flamengo, não hesito em criticar o presidente ou qualquer dirigente. Isso faz parte de transparência e da cobrança natural de quem ama o clube. Outra coisa são questões que envolvem disputas institucionais e judiciais contra outros clubes ou entidades, como no caso da Libra. Qualquer crítica pública que fragilize a posição do Flamengo seria jogar contra o próprio clube. Jornal Nacional seria dar armas aos adversários. Para dizer que não jamais farei. O Diogo Lemos, ex-vice-presidente de gabinete do São Landim, Paulo deixando claro que não daria armas aos adversários. E o Neto está levantando a questão aqui. Tanto o Landim quanto ele, deixando claro que eu nem sabia não é muito bem que como loucura, meus diz, né, a Leila Pereira falar pra vocês, e o Landim deixando claro que o que assinou era com relação a favor do Palmeiras, a situações de princípio básico, tá? O Mauro César já tinha falado sobre isso. Relacionamento na Libra. E aí, para ser debatido depois, a gente sabe que tinha que ter unanimidade. E o Landim fala da importância dele ter deixado tudo amarradinho com o poder de veto do Flamengo. Olha que importante, ele fala do veto. E ele deixou isso amarrado. Agora, tá? Então, antes da gente criticar todo mundo, falar de alguma coisa, que o Andrés Pereira no Jornal Nacional. O Flamengo é muito importante essa atitude do BAP. O BAP está conseguindo dar a volta por cima nisso tudo. Muita gente falando, mas o Landim queria transformar o Flamengo em SAF. Mas estão aí todos. Não vamos supor, não vamos de suposição. Vamos do que a gente tem em mão. O Léo Flanati, contrato. Parabéns, não valia para essa. Tirou onda, só falou verdade. Liberação. O Flamengo tinha poder de veto e temos que concordar muito com o Neto. Tá? A galera batendo muito bem, palma, outros falando aqui escancarado. A gente tem a Kathleen Telles, o Flamengo vai ser campeão contra todos. Eu acredito até o final. Eu lembro da final com relação à questão de arbitragem. É capaz de tudo. Vou passar para vocês. O maior desafio que a gente tem hoje, em termos de arbitragem, Pereira, Neto, agora a parte de critérios. Foi brabo demais. O árbitro tem 3, 4 versões de si próprio. Bezerra, dependendo da partida, às vezes durante a partida, eu tenho concordado muito recentemente. Diferentes critérios no mesmo negócio do Souza. Isso é uma realidade. Eu critiquei, eu achei errado. Só. É normal, cara.
cara. A gente são vários fatores, Neto, tá certo? Concordar com ele ele, fala, parte deles ele são de responsabilidade nossa, é um cara parte tem a ver com tem personalidade. Quando ele fala alguma futebol. coisa, ele fala o que ele pensa mesmo. Falando ele é um cara que fala o que pensa. Do Flamengo eu também, admiro da a arbitragem. Que faz, eu vou discordar dele em várias situações, tem essa paixão, mas eu admiro demais tem a ver com a primeira parte, com a relação a um cara que fala eventualmente erro do árbitro. É um cara que não tem medo de ninguém. Então, ele fala agora, uma outra que afeta é o seguinte, o João Tristão mandou Ramon, que os atletas, isso vale para todos os árbitros, porque a comissão de arbitragem entrega logo o título pro Palmeiras. São seres humanos. Tem gente que fala que eles são os atletas são impactados. Cocama falando, eu pensava que não queria concordar em 100%. Então, pela maneira como os jogadores tratam eles, no caso, né? O Cláudio Oliveira, olha, verdade, fazendo concordar. Vou contar um segredo para vocês. Os jogadores também são seres humanos. O Thiago Marcelo falou tudo, né? O BAP avisando aí. E a galera também são impactados pelas atitudes dos árbitros, né? E Eurídio Júnior, eu desanimei. E também tem o direito de achar que em situações semelhantes ele está tratando supostamente Pablo iguais, Mendonça, de maneira diferenciada. Aleixo, vamos falir ela. Isso gera um desafio. BAP são nos momentos difíceis que crescemos ainda mais. Como é que você resolve isso, o BAP falando? Com acompanhamento, com critério, com treinamento. Thiago Santos, isso é um processo que leva tempo, né? Ele avisando, e todos nós, se investigar, quando somos prejudicados, achamos que o resultado tem que ser resolvido numa fotografia, mas isso demanda tempo. Meu Deus. Então, dedicação, galera, trabalho, parabéns, Neto, esforço. Isso não é feito do dia para a noite. Cara, agora, Larissa da Vila, né? Tinha que investigar os juízes, o João, que 6447. O Flamengo não tem inclusive, se prender na questão da arbitragem, deputado federal, como já uma muleta para os resultados ruins. Realmente, não é por causa de erros de arbitragem que o Flamengo perdeu a quantidade de pontos que perdeu. E já foi convocado, vai ter que prestar esclarecimento. Tem 6 pontos, com 3 empates no Maracanã. Eles vão investigar, 3 pontos. Vão investigar e pode sair coisa lá na Fonte Nova contra o Bahia. São 9 pontos você em 4 jogos. A garantir presença ganhou nesse intervalo um Flamengo no Maracanã, receptivo. Então, em 5 jogos, o Flamengo ganhou ingresso nos jogos do Maracanã, Libertadores, Brasileirão e também foram 9 pontos perdidos. Vou direto em pro jogo Flamengo e partidas e nada justifica. E o BAP foi muito bem reservar para a final da Libertadores da América com o reembolso. Muleta isso aí na caravana do Haroldo, contato aí no A gente teve aí o Mundo GV, eu convido você aí lá no Mundo GV acompanhar a entrevista na íntegra. Todos os nossos outros patrocinadores aí. Ele entrevistou o Rum, ex-médico do Flamengo. Muito obrigado. Que falou sobre a situação do Nicolás de la Cruz. Vamos acompanhar sexta-feira ou ganhar R$100 mil hoje, tá? Então aproveite. QR Code ficou na tela aí o tempo todo durante o nosso programa. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Foi posicional para um profissional médico que, numa infelicidade minha, eu, em vez de mandar no privado, foi para um grupo e alguém do grupo começar aqui, privado. Porque o BAP e eu quero começar aqui, o médico mostrando o meu amigo Flabolado. Ele fez uma montagem sensacional. Um senso de cobertura. Se o comentário que eu fiz foi um comentário que eu não fiz publicamente, en passant. Então, se o atleta, ele se cuida, ele procura se tratar, é um excelente menino, tem os problemas que não vamos entrar aqui em pormenor, não é o caso. Se eu, nesses meus comentários, fui infeliz, o tempo vai me dizer. E se eu, nesse comentário que eu fiz para um médico, tinha um ponto de vista com ponderações razoáveis, o tempo vai dizer. Cara, olha só, de qualquer forma, você volta a dizer, você volta a expor o jogador. Né? Convido você a acompanhar na íntegra lá no Mundo GV. É muito boa a entrevista agora. Que resposta boa, você volta a expor o jogador. Você acabou de pegar aqui na íntegra aqui, vamos reagir aqui. Ó. Falei en passant. Agora você não falou en passant. Você sabe que foi amplamente divulgado. Você falou e você está sustentando, né, dizendo, vamos ver no futuro se o que eu falei era verdade ou não. Pelo amor de Deus, você como médico não pode expor o seu paciente. Eu vou trazer para vocês a explicação agora. Estamos só escutando o BAP na íntegra aqui, mas a gente vai... É melhor ter ficado calado. Boa noite, João. Boa noite, nação. Um prazer sempre falar com vocês, jogar mais telespectadores da Flamengo TV. Foi a pior João, nós tentamos ao longo de você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like no último vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Nós queremos continuar juntos. E a gente tem que sempre pensar na vida, João. A gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para frente. Eu sou um otimista, Flamengo quer olhar para frente. Novo reforço surpreende. Flamengo busca joia no Palmeiras.
Enquanto a Arrascaeta tenta reencontrar o bom futebol, o Flamengo mexe nos bastidores. O clube surpreendeu ao fechar a contratação do jovem goleiro Pedro Henrique Batista, destaque da base do Palmeiras. A ideia é reforçar o elenco sub-20 e preparar o garoto para o futuro profissional, numa estratégia de olho na renovação do elenco. O rubro-negro, que segue vivo na Libertadores e na briga pelo Brasileirão, aposta em jovens promissores para manter a hegemonia nos próximos anos. E a pergunta que fica é: será que o menino do Verdão pode ser o próximo grande nome a brilhar com o manto sagrado? O que vocês acham? Abraço, pessoal!